parte 3, sobre o tema Os Quatro Cavaleiros. A série a qual vai esse vídeo é a série Os Anticristos. Muito bem, para finalizar aqui né, nessa terceira parte, então, como eu disse para vocês, por isso então, o espírito do anticristo, ao perder a batalha ali provisoriamente por Jesus ali no deserto, na tentação, no crivo do Senhor, ele então foi investir em outras pessoas, a qual era ali os sacerdotes, a qual eles já estavam. Né? Na verdade, a gente fala que eles foi nos sacerdotes, mas ele já estava neles, né? Por isso Jesus veio combater contra eles, né? Então, mostrando que o espírito, o mesmo espírito que o tentou no deserto, estava sobre os principados ali do sacerdócio judaico em questão, né? Eu vou ler para vocês isso que vai mostrar isso, a qual eu estou confirmando isso para vocês através da leitura, né? Que diz o seguinte aqui, ó. Em Mateus capítulo 23, versículo 2, versículo 2 ao 12, que diz o seguinte: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com a fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e a saudação nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muito bem, isso é muito importante, porque por que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos? Porque Jesus está repetindo um evento que aconteceu com ele em Mateus capítulo 4. Por quê? Não é que Jesus não quer que tivesse mestre entre eles, porque naquele momento não precisava de ter mestre, porque o mestre era ele mesmo. Então não precisava que Pedro ou João se destacasse, porque Jesus estava ali. Então, por ele ser o Cristo e por ele estar com eles, não precisava de outro mestre, só ele era o mestre ali. Depois que o Senhor Jesus Cristo, então, foi glorificado e depois arrebatado, aí sim houve a necessidade de haver mestres, porque o Senhor permitiu para que aqueles que tivessem o entendimento pudessem, então, ensinar. Por isso Jesus disse, né, ide a todas as nações, né, pregar ali, né, o meu evangelho, porque agora vocês são os mestres e vão ensinar as nações em questão, tá certo? E é mais interessante que Jesus relata o evento que aconteceu com ele em Mateus capítulo 4, de forma subjetiva aqui em questão, porque ele vai dizer, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem que é o maior dentre eles? Era o próprio Jesus, né? Então ele fala, o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. A quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Por quê? Jesus, ao ser tentado no deserto, não se exaltou, se humilhou, né? E foi exaltado, porque os anjos chegaram e o receberam ali, né? Então, por isso Jesus disse, o maior entre vós será vosso servo, porque Jesus está dizendo, eu sou o servo seus. Por isso Jesus, na Santa Ceia, ali, lava os pés dos discípulos, e Pedro não compreendendo ainda, porque ainda Pedro estava com um pouquinho do resquício do espírito do anticristo nele ainda, né? Porque estava um pouco com a doutrina farisaica nele. Não, eu não vou lavar o Senhor, não, jamais o Senhor. Ele falou, Pedro, se não deixares que eu te lavo, você não vai entrar no meu reino. Né? E Pedro falou, não, Senhor, não lava só o pé e a mão, mas lava todo o corpo. Então, na hora, aquele espírito saiu de Pedro ali, naquele momento, né? Sabemos que depois houve ali um certo retorno depois, né? Mas, na negação ali a qual Pedro faz. Mas, por isso, Pedro se tornou definitivamente purificado, completo, né? Quando, então, Jesus o perdoou, né? Perguntando para ele, Pedro, tu me amas? Então, ele ali recebeu o perdão do Senhor, não é verdade? Mas veja que interessante, por isso Jesus se submeteu tanto, sofreu tanto, morreu por nós, porque a sua primeira vinda
venho para ser como servo, humilhado, porque através da humilhação foi exaltado. Venceu o crivo, o egoísmo, a qual os judeus queriam que ele fosse. Se Jesus aceitasse ali a proposta do espírito do anticristo, como descrito em Mateus capítulo 4, certamente Jesus teria sim reinado em Jerusalém naquele tempo, há quase 2000 anos atrás. E você pode ter certeza que hoje nós estaríamos escravizados. Por quê? É muito lógico. Porque seria a vontade de Satanás e não a de Deus. Mas Jesus Cristo vinha cumprir a vontade do Espírito que estava sobre ele, a qual é o Espírito de Deus, o Espírito eterno, né? Como nós chamamos ali, né, no tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, né? O Espírito de Deus estava sobre Cristo, né? Por isso, Filho de Deus. Então, Cristo veio cumprir a vontade do Pai, ou seja, o Espírito que estava sobre ele, né? E não a vontade dos homens que queriam um reino na força, na vontade para mostrar a glória, o materialismo em questão. Mas, após vencer ali a batalha, o que aconteceu no deserto se estendeu durante ali os 3 anos e meio a qual Jesus pregou em Jerusalém, né? Então foi constante guerra, bastante cavalos soltados contra o Senhor Jesus Cristo por meio dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos judeus em questão ali, que não cria nele, né? Então constantemente aqueles 4 cavaleiros estavam sendo usados contra o Senhor. Claro, o Senhor Deus permitiu, porque em tudo o Senhor Jesus Cristo, na forma e na expressa imagem de homem, né, também teve que se sujeitar a isso, né, em questão. E eu vou mostrar para vocês, para a gente aqui fechar aqui, então, por que o Espírito estava neles. Observa, confirmando isso. Em João capítulo 8, versículo 37 e 47, diz o seguinte: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vim junto do meu pai, vós, porém, fazeis os que viste em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me? A mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Jesus está dizendo: Abraão não foi assim. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus, porque ele estava falando que Jesus era um filho bastardo, porque não sabia a identidade do pai, né? Blasfemando do Senhor, né? Continuando, replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus está dizendo: Eu sou filho de Deus, não sou filho bastardo. O próprio Espírito Eterno me gerou, e vocês me acusam de ser um filho bastardo, né? O próprio Deus que vocês atestam confessar a lei dele, foi ele que me gerou, né? Então, continuando, aí Jesus repreende eles duramente, dizendo: Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é o próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Por que Jesus foi tão duro com eles em questão? Não é porque Jesus está sendo calvinista aqui, né? Como diz a doutrina calvinista. Não é isso. Porque Jesus está dizendo que por eles fazerem escolhas egoístas, materialistas, eles não estavam sendo filhos de Deus. Porque eles estavam sendo filhos do diabo. Porque eles só queriam a glória terrena, o material terreno, pisar sobre os fracos, sobre os pobres, né? E não ter misericórdia e compaixão. Jesus está falando: vocês têm por pai o diabo, porque vocês só querem aparecer, só querem ter aparência de piedade, mas vocês não fazem a piedade. Vocês são ruins, vocês são hipócritas. Vocês cobram de pessoas, mas quando acontece nas suas vidas, vocês não fazem nada. Vocês simplesmente fazem vista grossa. Para vocês usam 2 pesos, 2 medidas. Para aqueles que não interessam para vocês pesam com duro juízo. Para aqueles que interessam vocês pesam de forma tranquila, né? Então, por isso vocês têm por pai o diabo, né? Não é porque Jesus está sendo calvinista, mas por causa das escolhas deles. Jesus está dando oportunidade para eles.
Se vocês escolhessem as obras que eu faço, que eu mostro para vocês, a misericórdia, a compaixão, o amor, vocês eram filhos de Deus, porque Abraão não procedeu dessa forma em questão, né? Então, mostrando então que eles constantemente ali estavam lançando os 4 cavaleiros contra Jesus Cristo, né? Então, por isso eu digo para vocês que é preciso compreender simbologias bíblicas para que vocês possam compreender a Bíblia de uma forma mais clara em questão, né? Eu tento ser o mais equilibrado possível aqui para vocês, né? Trazendo a expressão, a linguística aqui, né? Não tão religiosa, mas também não tão secular, mas equilibrada, para que pessoas que são tanto cristãs ou não possam compreender o que eu estou falando para vocês, né? Lembrando que o objetivo do canal é combater o pensamento, o espírito, tá bom? O anticristo. A nossa luta não é contra a carne, não somos radicais, somos cristãos, pregamos o amor, a misericórdia, porque sabemos que todo ser humano é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas, contudo, o espírito deve ser combatido até aquele grande dia a qual o Senhor há de se manifestar novamente, e aí dá o devido pagamento para aqueles que não preferiram seguir. Deus é justo e com justiça o fará assim, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo aqui, né, em questão. E não deixe de se inscrever no canal Momento Cristão, é muito importante aí a vossa inscrição para que eu possa estar fazendo mais vídeos, né, e muitas pessoas possam ver em questão, né? Eu tenho demorado a publicar vídeos em questão porque eu vejo que é melhor estudar um pouco mais para poder passar para vocês, e assim então, nesses devido tempo, vocês possam ver, rever o vídeo e também fazer o vosso estudo em questão, tá certo? Então, assim eu fecho para vocês aqui esse estudo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? E que Deus os abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Paz de Cristo Jesus a todos.